pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palmas Home School. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Mauriceia, da Escola Henrique Taloni, e venho trazer para vocês aula de História do terceiro ano. Durante a semana nós temos vários professores, uma equipe bem especial que vem trazer todo esse aprendizado para vocês, certo? E também tem todos os nossos materiais que você pode acessar com o uso de algumas plataformas. Na TV, sintonize o canal 5.2. Não esqueça de assistir o canal, assista suas aulas, olhe o horário. No YouTube a gente tem o Palmas Home School. E na plataforma tem educacãopalmas.com.br, educação sem a cedilha e sem o tio, certo? Nas escolas, muito importante. Ah, professora, eu assisto o canal, eu acesso o YouTube, mas precisa ir na escola pegar a atividade, responder e devolver para o professor conferir, certo? Não pode deixar de fazer isso, por favor. Façam, peça o papai, busca minha atividade, responda, devolva. Precisa disso para a gente acompanhar o seu desenvolvimento. Combinado? Não esqueça de ir na escola, certo? Buscar a sua atividade e devolver. Hoje nós teremos a aula de História do terceiro ano, aula número 7. A gente vem trabalhando já bem antes com patrimônio cultural, patrimônio público, privado. A gente trabalhou com grupos sociais que formam a nossa história. E agora a gente vai trabalhar com produção de marcos de memória, a cidade e o campo, a zona urbana e a zona rural. Você sabe o que é isso? A cidade com o campo faz parte do município. A gente tem a cidade, que é a zona urbana, não esqueça disso. A cidade é a zona urbana e o campo é a zona rural. Tudo faz parte do município. Tem cidades que não têm zona rural, são umas cidades simplesmente só na zona urbana, mas no nosso caso nós temos a nossa zona rural. A vida no campo, a vida na cidade. O município em geral é formado por esses dois espaços. Você sabe a diferença entre a vida no campo e a vida na cidade? Qual é a relação entre elas? O que é urbanização? E em que uma contribui com a outra? Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana, zona urbana, certo? E as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Então, quando você vê falar comunidade rural, quer dizer, ela mora no campo, ela não mora dentro da cidade, ela mora afastado da cidade. Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum. Por exemplo, serviço de eletricidade, de água, de esgoto, a água é tratada, tem esporte coletivo, tem comunicação, que hoje em dia, muito no campo, também já tem a comunicação, né? Mas tem rede bancária, tem o comércio bem variado. Nas cidades, as casas e apartamentos são construídas bem juntas um do outro, né? Apartamento, então, é quase a mesma parede. Na zona rural, também chamada de campo, não esqueçam, cidade, zona urbana, campo, zona rural, certo? É a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo, em sítios, chácaras, fazendas. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras, são bem distantes. A maioria das pessoas vive em comunidade rural, trabalha cuidando da lavoura e do gado. São produtores de alimentos, são agropecuaristas, certo? As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores. A hora que você ouvir a palavra agricultores, quer dizer o pessoal que cuida da lavoura, que planta alimentos, tá? Elas trabalham na terra, planta, colhe, vende os produtos lá na cidade. Quem cria animais como boi, cavalo, cabra, porco, são chamados de pecuarista. Quem planta, agricultor. Quem cria animais, pecuarista, certo? Então, assim, vou te mostrar agora uma grande diferença
de o que é uma zona urbana e uma zona rural, certo? Olha bem a foto que está aí no seu vídeo. Olha a zona urbana. Essa é uma metrópole bem grande, tá vendo? Muitos prédios. Olha a diferença para a zona rural. Veja bem, olha como é a zona rural. Uma casa no meio de muitas plantações. Já a zona urbana, que é a cidade, são prédios, são casas bem pertinho uma da outra. É uma comunidade bem diferente uma da outra. Observe bem, certo? Então agora eu vou te mostrar o que um contribui com o outro. A relação de um com o outro. Olha bem esse slide aí, ó. Olha essa foto. Está vendo? A imagem mostra um pouco da relação entre a cidade e o campo. Isso está te mostrando que um precisa do outro para sobreviver. A cidade, ó, e mostra também, pois a cidade fornece tecnologia para o campo, tá vendo? E o campo oferece a matéria-prima, o alimento que vai ser transformado na cidade. Então, um depende do outro. A relação entre o campo e a cidade é essa aí. O campo precisa da cidade com materiais agrícolas, com remédios, medicina, o carro que é feito na fábrica que é na cidade, as roupas que são feitas na cidade. Já a cidade, o que a cidade busca no campo? Alimento, alimentação, vem toda do campo, certo? Então agora veja essa outra, ó. O campo, produtos agrícolas e investimentos, é isso que ele busca na cidade. Produtos industrializados, tipo o algodão, ele fornece o algodão e busca roupa da cidade. E a cidade fornece investimentos e tecnologia para o campo. O campo também fornece população para a cidade. Quando você mora lá no campo e precisa estudar, aí você vai para a cidade para estudar. Então isso chama-se urbanização. É quando você sai do campo e vai para a cidade, certo? Observe agora essa outra foto que eu vou lhe mostrar. Ó, espaço urbano. Hoje em dia, com a grande tecnologia que nós temos, o nosso espaço urbano, a nossa cidade, já tem muitas áreas verdes. A gente está conseguindo produzir alimentos dentro da cidade. Não é mais só uma dádiva do campo, certo? A concentração de atividades de lazer, boates, casas de shows, cinemas e museu, isso é do espaço urbano da cidade. Isso não se acha no campo. Edifícios, praças, portes, viadutos, ruas pavimentadas. Pavimentadas é calçadas, tá? Abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário, o meio-fio ou calçamento, canalização de água das chuvas, rede de iluminação pública para distribuição de energia elétrica, predominância de prédios e edifícios marcando a paisagem. Isso é zona urbana, é cidade. Aí você observa essa foto do lado, ó. É o espaço urbano, a cidade, com plantações. Você observa como tem aquelas hortas comunitárias bem no centro das quadras? A nossa cidade tem. Isso é uma prática agrícola em terreno vazio, que sai do campo e vem para a cidade. Geralmente é feito pelo aquele pessoal que morava no campo, veio trazer os filhos para estudar, então ele gosta disso, ele trabalha com isso. Aí encontra um lote vazio. Nas grandes cidades também a gente tem em cima dos prédios, onde eles fazem aquele teto verde chamado. Então é desse jeitinho aí que a maioria das grandes cidades está. Observe bem essa foto. Agora, esse aqui é um espaço completamente rural. É uma região de município que não tem zona urbana. É um espaço considerado completamente rural. É utilizado atividades voltadas para a agropecuária, agroindústria, podendo ainda ser de extrativismo e silvicultura. A conservação ambiental, como as reservas florestais, demarcação de terras indígenas e ainda áreas destinadas ao turismo rural, prática de ecoturismo e entre outras aplicações. Além do espaço rural servir para a produção de alimentos, para a criação de animais, que serve para a nossa alimentação,
Também tem a prática de turismo rural. Tem fazendas que servem para o turismo. Tem o ecoturismo. Aqui no nosso estado a gente tem bastante ecoturismo, não é? É só você entrar aí, visitar. Nós temos grandes lugares aí para ser visitado, certo? Agora, espaço rural e espaço urbano, interdependência e complementariedade. O que é isso, professora? Interdependência, um depende do outro. Complementariedade, um complementa o outro, eles não vivem completamente separados. O campo produz e fornece a matéria-prima para a indústria. Exemplo, o algodão e as fibras para a indústria têxtil. Sabe o que é isso? É aquelas indústrias que faz a roupa que você veste. O agricultor planta o algodão, colhe, manda para a cidade prepara as roupas, manda para o agricultor vestir lá no campo. Você viu como os dois se completam? A madeira para a fábrica de móveis. O agricultor planta madeira, isto é a silvicultura. Planta madeira, colhe, manda a madeira para a cidade, aí é tirado celulose, é feito móveis, tudo para volta os móveis lá para a casa do agricultor, lá no campo. Então é sempre esse ciclo. O campo produz alimentos para a população urbana, que é cada vez maior, enquanto a população rural é sempre menor, são sempre poucos. Cada vez menos a gente da população rural precisa produzir mais alimentos para a população urbana. E isso só é possível graças à mecanização rural. A cidade manda mecanismo, máquinas. Hoje em dia temos máquinas enormes para produzir grãos no campo. E o grão volta para a cidade para a nossa alimentação. O campo fornece o combustível para o setor urbano. Sim, combustível. Como, por exemplo, a plantação de cana-de-açúcar para a produção de álcool, a mamona e o milho para a produção de biodiesel, certo? Observe aí, ó. Esses são os tipos, um dos tipos dos maquinários que é feito a produção do campo, certo? É o arado mecânico. As cidades enviam para o campo as máquinas que ampliam a produtividade na lavoura, reduzindo a necessidade da mão de obra, contribuindo consequentemente para o aumento do êxodo rural, certo? Ou seja, um ajuda o outro. Agora eu vou te mostrar bem aí, ó. Claro que eu não ia deixar de falar do nosso estado, que é muito importante. O Tocantins tem batido recorde na produção de grãos. Tá vendo aí, gente? Inclusive com o crescimento acima da média nacional, se tornando uma das regiões mais promissoras na agricultura. Esses dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Mostra por suas séries históricas que o crescimento nos últimos 10 anos obteve um aumento superior de 185% na produção de grãos, saltando de 1,86 milhão de toneladas na safra 2009-2010, olha só, para mais de 5,3 milhões de toneladas na safra 2020. Olha o crescimento da nossa produção, do seu estado, do meu estado. Veja bem, essas aí são fotos nossas, daqui, do nosso campo e da nossa indústria, viu? E aí, você conhece alguma cidade no campo, aqui do seu Tocantins? Com certeza sim, não é? Indústria, daqui, do seu estado. Aqui pertinho da nossa capital. Igual aquela foto que eu te mostrei da indústria aqui no Tocantins. Você viu tanto que o nosso estado cresceu, produziu, tá vendo? Graças a todos que contribuem. Cada um traz uma cultura de um lugar, um conhecimento de outro lugar e se juntam. Um compartilha com o outro, a cidade em comunhão com o campo, a zona urbana em comunhão com a zona rural, sempre unidos em prol
do crescimento do seu estado. É assim que você deve crescer, pesquisando, procurando aprender, se informando do que acontece ao seu redor, do que acontece na sua vida, no seu estado. É assim que você tem que ser, curioso, sempre pesquisar, sempre buscar mais conhecimentos para estar por dentro do que acontece na sua vida. Assim você vai conseguir passar aos seus futuros filhos tudo aquilo que você viveu, toda a sua história, todo o marco de memória que você tem, certo? Nos encontramos na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até mais.